E aí eu vou deixar os colegas entrarem. Já vou colocar aqui o link dos estudos de caso depois que vocês vão fazer, porque vocês vão ser divididos. Aí, não vou pôr ainda. Eu não vou pôr, porque entra mais gente, aí eu autorizo o acesso de vocês aos dois. Então, pessoal, com relação aos artigos, aproveitar que a gravação iniciou, lembrar vocês que os artigos vocês têm que compartilhar comigo para eu revisar, para eu ler. E aí vai lá para o meu e-mail, mas vocês têm que compartilhar e escrever alguma coisa também. Não só compartilhar o arquivo em branco, que tem chegado para mim. Então é bom escrever um pouquinho, né, sobre o que vocês vão falar. Tem gente que já está com ele quase pronto. Lembrar dos nossos prazos, não é? Vocês têm a apresentação do artigo, então a entrega dele para mim, assim, oficial, vai ser no dia 21, que vocês vão trazer uma cópia para, né, para ter a cópia entregue no dia 21, e vocês vão apresentar. Então, vocês têm de vir preparados para apresentar para a turma. Só que nós temos 7, eu acho, 7 grupos, e todos vão apresentar no mesmo dia. Então, assim, é importante que vocês se preparem para apresentar em 15 minutos o trabalho de vocês, não mais do que isso, tá? Então, vocês vão focar no título, objetivos e resultados, né? Porque não é para falar sobre teoria que usou, não é para falar de referencial teórico, nada disso, nem metodologia. São os resultados, que é o que vocês viram no artigo de vocês que é interessante, tá? Não precisa que todos do grupo falem, se vocês considerar que, né, um colega vai apresentar, não é um problema. Mas a gente vai fazer as apresentações porque cada artigo trata de um tema que é diferente dentro da administração pública. Da administração pública, não, olha, eu estava o dia inteiro em reunião sobre administração pública. Sobre a área da administração. Tem um detalhe que é importante, tá, gente? Os artigos de vocês, que vocês fizeram, de cada um de vocês, vai cair na prova. Todos os artigos. Vocês vão ler os resultados, os artigos dos colegas de vocês, tá? Porque eles caem na prova. Vão ter perguntas que... Boa noite, tudo bem? Dos artigos, porque eu quero que vocês prestem atenção na apresentação e eu quero que vocês saibam os temas dos artigos. Se vocês pensarem na disciplina, não é uma disciplina que tem muito conteúdo, porque ela é dividida em duas disciplinas, TGA1, TGA2, o que é bem raro até de acontecer. TGA é sempre uma disciplina de 4 créditos, uma só, né? Então não tem muito conteúdo, uma quantidade gigante de conteúdo, não tem. Vocês tiveram comportamental, tiveram sistemas, tiveram contingencial. É isso? Isso. Vão ter agora administração por objetivos, desenvolvimento e cultura, né? Quantidade, assim, de teorias que vocês vão estudar são 5, são poucas, né? E quando vocês resgatarem, vão ver que não é, assim, um absurdo de material. Por isso, sim, os trabalhos, os artigos dos colegas vão ser lidos por vocês para antes de fazer a prova, tá? Então, não esqueçam disso. Deixa eu ver o que mais. Alguém tem alguma dúvida com relação à organização das aulas, essas coisas, ou nenhuma? Não? Artigo, tudo certo? Pode falar, Débora. Sobre a nossa apresentação, com slides, né? Deixa eu preparar. Como vocês preferirem, assim, vocês podem fazer 2 slides, né, com título e tal, e falarem mais, assim, porque pensem assim, vocês escreveram um artigo, vocês conseguem falar dele, né, falar assim, esse artigo fala sobre este tema aqui a gente viu isso, isso e isso,
Não foquem tanto em ficar lendo slide lá por meia hora, porque senão vai ser muito chato, né, para todo mundo. Porque daí a gente pode ler o artigo. Façam uma apresentação que vocês falam mais sobre o tema e leem menos. Coloquem alguns tópicos para não esquecer. Mas sim, pode ter slide. Mas lembrando que é 15 minutos, então, né? É rapidinho, para que 2 horas. Eu sei que vai atrasar, eu sei que tem grupos que vão atrasar, sei disso, tá? Sobre a ordem de apresentação, todo mundo tem que estar nas avaliações, tá, pessoal, que são presenciais, então se liguem nos dias das avaliações, que eu botei aqui, que é o quiz, os artigos e a prova. Se liguem nesses dias, 28, 5 e 12. A 12 já é recuperação, aliás, 21, 28 e 5, tá, de julho. Se liguem para vocês não faltarem, porque prova, sim, vocês têm que fazer. O quiz também, a Francine conseguiu entrar. A Francine deve estar esbaforida. Tá bem? Acho que é isso, então, com relação ao artigo. Vou repetir rapidinho para quem entrou, porque vocês entraram agora. A gente tem ainda uma aula sobre desenvolvimento e cultura. Depois a gente tem a apresentação dos artigos, que é presencial. Vocês podem fazer um slide, né? Uma apresentação de slides. Daí vocês têm depois a aula. Aí, assim, e vocês podem fazer slide, mas lembrem que vocês têm 15 minutos para apresentar. Depois vocês têm o quiz, tá? Que a gente vai combinar a data de entrega. Acho que como o artigo é entregue dia 21, eu vou pedir um pouquinho depois para dar tempo de vocês organizarem a questão, né? Para não ficar tão apertado. Depois tem a prova no dia 5, e aí depois recuperação, enfim, tá? Hoje na aula. Hoje, na aula, a gente vai tratar sobre administração por objetivos. Então, vou falar um pouco sobre administração por objetivos. Acho que vai dar, assim, uma meia hora. Depois eu vou dividir vocês em grupos, mas vocês vão fazer um case, tá? Vocês vão ter um estudo de caso, cada um, de uma empresa que tem missão, visão, dados sobre essa empresa, e vocês vão ter que entregar, daí, ao final da aula, os objetivos. Vocês vão criar os objetivos dessa empresa, tá? Os objetivos que vocês, se vocês estivessem organizando essa empresa, teriam como objetivos estratégicos da empresa, tá? Mas isso depois eu vou explicar com um pouquinho mais de calma. E tem também ali no próprio estudo de caso. Agora eu vou falar um pouco sobre administração por objetivos, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui. Administração por objetivos. Vocês estão enxergando? Daí eu deixo assim. Sim. Aumentar um pouquinho. Não. Então, aqui, administração por objetivos, o que é? A administração por objetivos, ela é uma expressão, na verdade, que apareceu dentro da administração lá por volta dos anos 50, né? Lembra que a gente está falando de teoria geral. O Peter Drucker, que vocês devem conhecer, já que ele é famoso pela contribuição dentro da área da administração, sobretudo quando ele fala de liderança, quando ele fala de estratégia, quando ele fala de vantagem competitiva, né? Ele tem alguns livros relacionados a essa área. E ele cunhou essa expressão para falar o seguinte, que ele sugere que ela seja a prática de planejar, organizar, executar e controlar, que são as funções da administração, né, do administrador. E ela se difundiu como um processo que seria participativo, onde você estabelece objetivos e vai avaliar o desempenho das pessoas a partir de ter estabelecido estes objetivos. Então, essa interação, né, entre o gerente ou a pessoa que estabelece objetivos, mas que também avalia, a partir dos objetivos estabelecidos, o quanto essas pessoas atingiram ou não as metas, a empresa, né, as pessoas que executam as tarefas, é o que fala administração por objetivos, essa teoria. A maior parte das empresas trabalham relacionadas a isso. Inclusive, na universidade de vocês, na UERGS, a gente tem um documento que chama PDI. E este PDI, que é construído dentro das unidades, estabelece metas,
estabelece metas e objetivos para cada uma das pró-reitorias e para cada uma das unidades da universidade, para atingir. Né? E essas metas vão desde formação de aluno até metas relacionadas à política de RH, de gestão de pessoas. Então, sim, todas as organizações na atualidade, elas desenham, organizam metas e trabalham para o atingimento destas metas em um determinado período. Então, a administração por objetivos fala disso. Ela vai falar também que há uma interação entre as variáveis, né, externas e vai começar a criar ferramentas para que a gente consiga mensurar essas variáveis externas. Aí vocês vão pensar assim, acho que alguém aqui já teve gestão estratégica, por sinal? Acho que sim, né? Tem um monte, Jennifer já teve, enfim. Lá na gestão estratégica, a gente vai tratar um pouco disso, das variáveis estratégicas, né? Porque daí a gente vai tratar um pouco de como é que a gente direciona a empresa, monta a estratégia da empresa, como é que a gente pensa ela, né, a organização, e desenha esses objetivos. E aqui a gente vai tentar focar mais em como é que operacionalmente a gente olha para dentro, para fora da empresa e estabelece as metas e os objetivos. Então, a administração por objetivos, ela tem ferramentas que ajudam a orientar e a criar estes objetivos. Aqui tem um pouco do Peter Drucker, que eu acho que vocês já conhecem, que é austríaco, trabalhou na GM, em 43 ele tem o primeiro estudo na área, ele começou a aplicar os conceitos de estratégia militar nas organizações, né? Então ele é um dos primeiros que fez isso, mas como todo mundo sabe, dentro das organizações, a gente leva muito da estratégia militar ou da forma com que a estratégia militar organiza campanhas militares, guerras e tal, para a administração. Vocês sabem disso porque vocês já estudaram, já leram, enfim, a gente já estudou isso. Então, o APO, né, que é a administração por objetivos, é de fato um método, né? Ele é uma teoria, ele tem uma base teórica que foi construída pelo Peter Drucker, mas ele é uma metodologia onde a gente vai estabelecer que metas são definidas em conjunto pelo gerente, os subordinados, e quais as pessoas são responsáveis por atingir aquelas metas. E aí, a partir disso, você vai criar indicadores para verificar o desempenho de cada um e assim verificar o resultado final. Eu vou, inclusive, fazer o seguinte para vocês. Eu vou mostrar para vocês terem uma ideia de como é que é. Se eu encontrar. Aqui, encontrei. A matriz de monitoramento do PDI da nossa universidade, para vocês terem ideia de como é que é feito isso na prática, nas empresas, nas organizações. Eu vou apresentar aqui para vocês rapidinho, para vocês verificarem, que é o seguinte, tá? Aqui é a matriz de objetivos. Tem um PDI, né, que é um programa de desenvolvimento institucional, ele foi construído na universidade ao longo de 10 anos, para 10 anos. Ele tem as orientações gerais aqui, tá, que é para preencher. Ele tem os objetivos táticos e os objetivos operacionais, tá? E aqui, eu acho que vocês não vão ter acesso, vocês não têm acesso ao documento em si, porque não dá para eu passar para vocês, mas aí a gente coloca o objetivo, qual é o indicador que foi criado, a fórmula, a meta final, quem é o órgão responsável dentro da universidade, qual é a meta, o quanto por cento ele foi realizado, né? Se a meta foi atingida, se não, por que não, quais as ações para corrigir as metas que não foram atingidas, alguma observação relevante, e as metas previstas para os próximos anos, porque se ele tem 10 anos, né? Então, assim, administração por objetivos é mais ou menos isso, criar um PDI dentro de uma organização, que é um documento orientador que vai estabelecer objetivos táticos e objetivos operacionais. Ó, vejam que os táticos estão aqui, ó, esses são os objetivos táticos, e aí eles são desdobrados dentro de cada uma das pró-reitorias, enfim, em objetivos operacionais, o que cada
parte da universidade vai fazer para atingir, né? É bem comprido o documento, eu não vou obrigar vocês a ler todo ele, mas para vocês entenderem que há todo um monitoramento para verificação de estamos atingindo ou não estas metas dentro da universidade. E aí, como é que a gente faz para atingir, né? Ou como é que a gente corrige e muda? Então, quando a gente fala de metodologia de administração por objetivos, a gente está falando disso, a gente está falando de criar, né, a gerência da organização cria um documento onde ela estabelece metas e ela coloca dentro dessas metas indicadores que vão medir o atingimento ou não dessas metas, e a partir disso ela vai designar pessoas que serão as responsáveis por atingir estes indicadores. Né? Isso tudo parece muito simples, né? A gente pensa, nossa, é só isso, é muito fácil. Mas, na verdade, não é bem assim, né? Quanto mais a gente detalha ou pensa cada um destes níveis, assim, de criar objetivos, mais difícil vai ficando, porque aí pensem o seguinte, vocês vão ter lá estudos de caso depois para ajudar vocês a pôr isso em prática, mas se vocês têm lá uma empresa que tem um número X de funcionários, desenvolve uma determinada atividade e ela tem como meta o crescimento anual do faturamento de 30% todo ano, né? Só que se ela tem isso como meta e, ao mesmo tempo, dentre os objetivos estratégicos, os operacionais, ela não contrata ninguém, por exemplo, para isso, ela não coloca o aumento da força de trabalho, provavelmente ela vai fazer com que as pessoas que estão lá trabalhando trabalhem muito mais para conseguir aumentar esse faturamento. E nem sempre aí ela vai ser bem sucedida, porque ela só vai sugar muito os funcionários, né? Então, assim, é bem complexo de olhar para cada uma das organizações e pensar como é que a gente elabora objetivos, como é que a gente alinha objetivos na empresa. Então, é alguma coisa que parece muito simples, mas não é, tá? Então, ali, esse processo que o Peter Drucker denomina de participativo na administração por objetivos, por objetivos, deixa eu ver se eu não. Tá. Vai falar do seguinte, vai falar ali que o processo vai iniciar, de certa forma, no gerente, que vai estabelecer o conjunto de objetivos entre a gerência e o superior, tendo esse conjunto de objetivos prontos, ele vai distribuir eles em cada um dos departamentos, né? Então, distribui. Então, o gerente e o subordinado vão formular conjuntamente os objetivos de desempenho, eles vão fazer essa interlocução com as ações individuais, aí tu tem a ação individual do gerente, que proporciona, então, apoio às direções e recursos, e a ação individual do subordinado, que desempenha as tarefas. Ou seja, o gerente formula objetivos, passa esses objetivos para o outro nível de operacional, esse nível operacional tenta cumprir com os objetivos, e aí o mesmo gerente criou, né, tá aqui em cima, o mesmo gerente criou uma forma de avaliar os resultados. Aí ele avalia os resultados, tem um feedback, e aí ele sabe se os objetivos foram ou não foram atingidos. Se os objetivos foram atingidos, ele provavelmente fez um processo de construção ok com relação à estratégia da empresa, e se não foi, é preciso verificar se há algum problema no indicador, naquilo que foi criado para medir, ou o problema está no direcionamento estratégico mais amplo da empresa, que de repente também precisa ser mudado. Então, para definir objetivos, e aí é a questão, né, que vocês vão trabalhar no estudo de caso, um objetivo ele é enunciado escrito sobre resultados a serem alcançados em um período de tempo. Então, o objetivo precisa de uma definição estratégica e ele também precisa de um tempo, né? Você vai dizer, eu vou aumentar o faturamento em 20% no próximo X tempo, no próximo ano, né? Então, ele tem que ter uma diretriz, ele vai ter que permitir que as pessoas entendam ele e que ele possa ser executado por pessoas que compreendam o que é
o que é que você quer, né, com relação a esse objetivo. Ele serve como base para planos, né? E aí você pode trabalhar com essa perspectiva de entender que ele melhora as possibilidades e previsão de futuro. Porque, claro, quando você mede, qualquer coisa que você mede, você gerencia organizando sobretudo os resultados disso. Então, assim, criar objetivos é muito importante, porque no momento em que você direciona os seus esforços para o atingimento destes resultados, você para de perder tempo com outras questões que não importam tanto para a organização. Então, você define uma estratégia, a partir da definição daquilo que é importante, você cria objetivos relacionados a isso, né? Objetivos estratégicos, depois objetivos táticos, objetivos operacionais. E aí, a partir destes objetivos operacionais, o resultado deles, que são as métricas, como você mediu esses resultados, vão te dizer se você está caminhando ou não para atingir a tua estratégia dentro da organização. Então, definir os objetivos vai depender de um monte de coisas. Então, para definir, o que é importante? Tem que procurar as atividades que têm maior impacto sobre os resultados. Né? Não adianta você se preocupar em criar objetivos estratégicos, ou táticos, ou operacionais, que eles não representam ou não têm impacto nos resultados da empresa. É preciso que eles impactem, que eles, de uma certa forma, é preciso que esses objetivos respondam de forma significativa à organização. Isso é importante. O objetivo tem que ser específico, ele tem que ser mensurável, ele tem que ser claro, né? Qualquer pessoa precisa entender. Ele vai focar os objetivos na atividade e não na pessoa que faz a atividade. Então, mesmo que seja um objetivo para o RH, tem que ser um objetivo que foca na atividade que o RH faz. Contratação de mais 20 pessoas no ano de 2022. Isso é um objetivo, né? Bem estruturado, o RH vai trabalhar para isso. Detalhar esses objetivos em metas. Então, assim, tu cria o objetivo, que é para um ano, mas a meta é que a cada mês você atinja um percentual daquele objetivo total, que é de um ano. Né? Então, além de criar objetivos, fazer com que eles sejam mensuráveis, claros, baseados em dados concretos, eles precisam conter metas, que são organizadas mensalmente ou semanalmente, dependendo do fluxo de trabalho da organização. Tem que ter uma linguagem compreensiva, as pessoas ou quem formula precisa entender, né? Qualquer pessoa precisa entender como é que você atinge esses objetivos. Vai se concentrar nos alvos vitais do negócio, ou seja, não adianta você criar objetivos estratégicos dentro de uma organização que vão falar ou vão pedir metas para setores ou para algumas questões dentro daquela empresa que não são o foco dela, que não trazem o lucro. Então, isso é importante. Embora eles tenham que ser difíceis, eles não podem ser impossíveis. Né? Se nos últimos 10 anos o faturamento vem aumentado 0,2% no ano, não dá para você criar um objetivo de aumentar o faturamento 50% nos próximos 3 anos. É preciso que eles façam sentido na trajetória daquela organização. É uma tarefa difícil para o período de tempo proposto, e você tem que ligar ao plano de lucros, que é o objetivo final. O objetivo final é sempre conectado ao plano de lucros. Então, assim, um exemplo de objetivos gerais que tem ali: melhorar o posicionamento competitivo no mercado, inovar e criar novos produtos, produzir com eficiência e qualidade e obter um percentual de retorno de capital de lucro investido. São formas de você, são exemplos de você criar objetivos. Né? Esses são exemplos. Aqui, então, hierarquia dos objetivos, tá? Você tem ali, quando você pensa em objetivos, né? A hierarquia deles vai dizer o seguinte, que eles têm que traduzir as aspirações fundamentais da empresa,
ou seja, os objetivos estratégicos são aqueles macro, né? Redução de investimento, aumento de retorno, retorno sobre investimento empresarial. Aí, depois disso, tu vai ter que atrelar esses objetivos aos os objetivos departamentais e operacionais, que são os táticos e os operacionais, ao grande objetivo. Então, você tem ali aumento de faturamento e redução de custos. Como é que vai aumentar o faturamento? Utilização dos recursos atuais, programas de melhoria de equipamentos, programas de aplicação, aquisição de recursos adicionais, programas de aquisição de novos equipamentos, programas de captação de recurso, recrutamento e seleção de novos empregados. Então, você vai abrindo os objetivos estratégicos dentro de uma organização para você ter os objetivos departamentais, objetivos operacionais. Tem uma questão também importante aqui, que os objetivos, eles não podem ser estanque. Quando você cria objetivos dentro de uma organização, você não pode, de forma nenhuma, pensar, tá, então a gente criou e nunca mais vai revisar, né? Então, assim, anualmente, ou seja lá em que período, você senta e revê. A universidade, ela atingiu 38% dos objetivos só, do ano passado. O PDI foi criado o ano passado, em 2022, final de 2022. Ele foi medido no ano de 2023. O resultado saiu agora, não saiu ainda, vai sair daqui uma semana, duas, vai sair o resultado deste relatório. E a gente atingiu cerca de 38% dos objetivos. É pouco, então a gente tem que olhar com maior cuidado para ver onde é que a ineficiência aconteceu. Ela aconteceu em pró-reitorias específicas, né? A gente criou indicadores que talvez sejam ruins de atingir, a gente colocou indicadores muito maiores do que deveria ter feito, então, o que é que a gente fez? Onde é que a gente errou? E aí a gente ajusta. Esse ajuste de rota é super importante dentro das organizações. Então, tá ali, a estratégia organizacional, então, é essa mobilização de todos os recursos no âmbito mais global. Então, é quando você olha e pensa nos objetivos macro. Os táticos já é um esquema mais específico, são os objetivos de médio prazo. Então, você tem lá diferenciação pela qualidade do produto, comprar produtos fornecidos por padrão ISO, são objetivos táticos. Com relação à estratégia, aí aqui é só para não confundir, porque nós temos disciplina de gestão estratégica, né? Quando a gente constrói uma estratégia, a gente não pretende tomar decisões só sobre o futuro, mas tomar hoje, que vai refletir no que vai acontecer no futuro. Então, não é que a gente vai ver como a organização vai estar daqui a pouco, a gente vai mudar ela hoje para chegar naquele resultado. Não confundir com os planos táticos, né? Inovação, plano financeiro, enfim, porque são objetivos, tudo isso é dirigido a objetivos de longo prazo. Então, tomar cuidado com quando você cria os objetivos, para que os objetivos que são táticos são do próximo ano, digamos assim, os objetivos estratégicos são para ser atingido em 10 anos, 5 anos, e os operacionais são para você lidar neste mês ou nessa semana. E o mais importante, eu acho, que é o não dar certeza, mas a probabilidade. Então, quando a gente olha para uma organização, a gente faz o diagnóstico dela, e a partir desse diagnóstico a gente pensa, ok, então, eu gostaria que ela estivesse assim daqui a 10 anos, e eu vou criar objetivos nos próximos anos, para que daqui a 10 anos essa organização esteja como eu imagino. É assim. Então, assim que caminha, né, que a gente une administração por objetivos, que é criar esses objetivos, e gestão estratégica. Então, a gente tem aqui as premissas, o planejamento e a implementação de administração estratégica. Aí, isso já é de planejamento estratégico, tá? Eu deixei aqui, mas a gente trabalha em planejamento estratégico, que é o que a gente precisa pensar, como é que a gente planeja, tá? E aí, até em estratégia, a gente tem isso bem mais amplo, né? Porque detalha muito mais. Mas eu deixei aqui para vocês não esquecerem.
Porque para fazer isso é preciso ter um diagnóstico organizacional. Para você trabalhar a administração por objetivos, você faz análise interna, e aí você consegue formular os objetivos operacionais. A gente vai fazer um estudo de caso agora, tá? E aí, assim, mas não tem um monte de informação. Não, porque é um estudo de caso, para vocês aprenderem a fazer construção de objetivos dentro aqui dentro de uma empresa fictícia simples, tá bem? Mas é importante vocês lembrar que faz parte de uma construção maior isso, que é pensar a estratégia inteira da empresa, e que a estratégia inteira da empresa parte de ter diagnósticos com análise interna e análise externa, que a gente pode fazer por Pestel, pode fazer por SWOT, né, que é a matriz fofa, que pode fazer por um monte de ferramentas que existem para fazer isso, tá? E elas também são importantes, tá? Todas elas são importantes. O que importa aqui é a gente notar o seguinte, que a gente cria os objetivos, o direcionamento estratégico da empresa a partir dessas ferramentas, e a gente desenha objetivos. A partir desses objetivos, a gente cria metas para atingir esses objetivos. E aí a gente mede estes resultados, e a partir destes resultados, a gente decide se vai continuar neste caminho ou não. Então, o que vocês vão fazer de fato na aula de hoje é trabalhar esses estudos de caso. Eu vou compartilhar ali com vocês, aqui, uma planilha, que daí vocês vão ter acesso no momento em que eu compartilho. Eu vou colocar vocês como editor. E ele vai ficar lá, compartilhado, tá? Aí vocês terão acesso. Tem 5 estudos de caso, eu vou dividir vocês em 5 grupos. Cada um de vocês vai pegar um estudo de caso de forma aleatória. Ali tem o quê? Tem a descrição de uma empresa, área de atuação, número de funcionários. Eu não estou compartilhando, né? Vou compartilhar agora. Cada um tem um estudo de caso. Ali tem descrição, área de atuação, papapá, missão, visão, objetivos. Esses são os grandes objetivos da empresa, tá? E faturamento. Aí, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que olhar para esses objetivos macro da empresa, tá? E vocês têm que criar objetivos táticos e objetivos operacionais. Então, vocês vão olhar e vão pensar, tá, ela quer fazer isso. Como é que ela vai poder fazer isso na prática? Né? Vocês vão desmembrar isso dentro da organização. Aqui tem 5, tá? 4, 5. Aí aqui até tem uma descriçãozinha, né? Definição de objetivos organizacionais, o desdobramento dos objetivos específicos, que daí vocês vão desdobrar em pequenos objetivos e vocês vão escrever um pouco sobre planos de ação, no sentido de dizer como é que eles atingiriam esses objetivos. Eu preciso fazer 50 objetivos. Não, não precisa, mas eu só quero que vocês construam essa cadeiazinha, né? Os objetivos já estão ali desenhados de forma estratégica, mas eu quero que vocês construam objetivos táticos, operacionais, planos de ação, que é como é que para cada objetivo que vocês escolheram, a empresa vai conseguir resolvê-la, vai atingir, e como é que vai monitorar e avaliar isso. Né? Porque é isso que é o mais importante, tá bem? Então, é isso que vocês vão fazer em pequenos grupos, tá? Eu vou compartilhar. Vocês querem que eu também compartilhe aqui os slides? Vou compartilhar aqui para vocês terem acesso, porque eu sei que alguns de vocês não prestam atenção e agora devem estar batendo um desespero. Então, tá ali. Tá bem? Vocês entenderam a tarefa que vocês têm que fazer? Minha gente. Vocês entenderam? Sim. Tá, então beleza. Eu vou dar para vocês 30 minutos para fazer, eu acho que é suficiente, porque depois eu quero que vocês, cada um dos grupos, apresentem qual era o grupo, vai ser aleatório, eu vou colocar aqui, e aí eu vou colocar estudo de caso, porque tem ali, ó, estudo de caso 1, 2, 3, 4 e 5, daí eu vou colocar aqui, estudo de caso, ó, aqui, ó, 1,
2 é aleatório. 3, 4 e 5. Aí eu vou abrir as salas agora, vocês vão fazer, e daqui a 30 minutos vocês vão apresentar. Vocês podem criar num PowerPoint ou mesmo em algum arquivo de texto, qualquer um que vocês quiserem, para vocês compartilhar qual era o estudo de caso de vocês, que vocês escolheram, quais são os objetivos táticos e operacionais que vocês criaram, e falar um pouco dos planos de ação, né? Ou seja, o que é o plano de ação, como é que atinge esses objetivos, e descrever um pouco também como é que vai ser dado o feedback, né, nesses casos, tá bem? Eu vou abrir as salas para vocês, vocês vão ser enviados para lá e eu já vou lá também tirar dúvidas. Bora lá, pessoal, que vocês têm trabalho nos grupos. Rian, você tem que ir para os grupos.
Oi, querido, tudo bem? Você ficou sem grupo? Tudo bom, prof? Eu acabei tendo uns problemas, eu tive que vir à cachoeira. Aí eu acabei me atrasando. Eu estava Ah, encruzilhado. tá. Falta 8 minutos. Eu vou te colocar em algum grupo e aí tu tenta contribuir com eles. Eu não vi que você não estava em nenhum grupo, achei que você estava caindo só. Vou colocar lá e aí você tenta conversar com eles, tá? Ok, então, prof, obrigado. Imagina, capaz. Todos muito bonitinhos em grupos.
Pouco tempo. Mas a ideia é trabalhar com pouco tempo mesmo, para trabalhar indicadores. Na prática, vocês vão perceber como é complexo, assim, é difícil, e a gente tem pouco tempo para pensar. Deixa só os coleguinhas voltarem, que a abdução leva um tempo para voltar e todo mundo se acomodar. Voltou todo mundo, será? Deixa eu ver lá as salas. A Louvânia ainda está lá na sala 4. Não sei por que motivo. Mas então, vamos lá. O grupo que pegou o primeiro estudo de caso. Ah, tá voltando ainda? O grupo que pegou o primeiro estudo de caso. Vamos lá. Deixa eu ver como é que vocês fizeram, deve estar aqui. Cadê o primeiro grupo? Tá todo mundo aí, professora. Precisa do link para acessar, do que é o arquivo do PowerPoint. Tem um PDF bem bom que a Laura fez aqui. Pode ser, tanto faz. O que vocês colocarem aqui, ó, o que vocês compartilharem aqui na mensagem, eu abro e a gente já compartilha. Vocês que escolhem. Tá. Laura, tu consegue mandar aqui aquele PDF? Não sei como é que é o... Ou se vocês quiserem compartilhar também, vocês podem compartilhar, vocês decidam, é bem Eu posso tranquilo. mandar aqui se vocês quiserem, bem tranquilo. Só um minutinho que eu já encaminho. No fim das contas, foram 4 grupos, porque um dos grupos ficaram só 2 pessoas, aí eu achei meio injusto, assim, né? Porque os outros tinham 4, 5, 6, aí eu acabei redistribuindo. Eu tô com o PDF aqui, professora. Se quiser, eu posso apresentar aqui na tela, querida. Pode ser, pode compartilhar. Você consegue compartilhar? É só clicar ali no apresentar agora. Vamos ver aqui a logística do... E aí tu vai... Que apresentar agora é o... Do lado... Isso aí. Isso aí. Aí já vai deixar mal os outros colegas. O Lucas não estava na hora, por isso que o nome não deu tempo de pôr. Mas ele entrou depois. Ah, é o Lucas entrou... É que ele entrou atrasado, né, gente? Eu não queria deixar ele sem nenhum grupo. Tá? Vocês podem falar, então. A gente não chegou a combinar quem ia falar. A gente fez, montou ali, mas a gente não organizou essa parte, não vou mentir, não. Mas assim, pessoal, a gente ficou com o primeiro estudo de caso. Nossa empresa é Green Tech. Deixa eu ver agora a logística passar aqui. Aí. Então, somos uma empresa de médio porte. O nosso objetivo principal é a questão da sustentabilidade. Aqui tem alguns dados, né? A empresa tem 150 funcionários. Trabalhamos com marketing, suporte ao cliente e empresa tradicional. Mas o que interessa para nós mesmos é o seguinte. Dentro das opções com relação aos objetivos operacionais, tá, a gente conseguiu lançar alguns itens. Então, a gente pretende reduzir a emissão de carbono, a questão da pegada que fica nos produtos, que a gente focando na sustentabilidade. Então, como meta, a gente quer reduzir em pelo menos 20% ao final do ano e, com o tempo, a gente conseguir aumentar um pouquinho essa porcentagem. Para isso, tá, a gente também precisa ter a capacitação dos colaboradores em métodos, né, de práticas sustentáveis, disponibilizar, né, para eles o treinamento e o necessário em termos de equipamento, material, para que eles possam, de fato, executar a prática sustentável. Além disso, né, um fator importante é a alocação de recursos, tanto humano quanto financeiro, para incentivar o pessoal a desenvolver meios que sejam mais sustentáveis, que vão ter que investir para poder, a longo prazo, melhorar. Assim.
Nesse sentido também, então, o estabelecimento de parcerias com universidades, institutos, empresas, que é uma coisa interessante, porque nós temos uma força de trabalho muito grande em universidade e o pessoal às vezes não linka. E tu consegue trabalhar aqui, trabalhar ali, então tem muita coisa legal por aí. Muito bem. Com relação a objetivos táticos, tá? Então, uma análise de mercado, a gente tem que identificar a questão dos nichos de mercado para ser explorado. Estratégias de marketing, né, específico por cada região. Destacar, né, principalmente, né, as soluções sustentáveis da empresa, que é botar a gente, né, no porquê que nós somos nós, né? O investimento em sustentabilidade, que nós colocamos ali. Claro, aqui a gente colocou assim uma ideia de lançar como meta para investimento em sustentabilidade o lançamento de pelo menos 2 produtos sustentáveis por ano. A gente sabe que às vezes é meio... mas é uma meta. A ideia é lançar 2 por ano. Com relação à reciclagem interna e eficiente, então a gente precisa alocar melhor, né, o que a gente usa, e tem muito resíduo. A gente sabe que tem muito resíduo, a gente acaba gerando muito coisas aleatórias assim demais. Então trabalhar em cima disso, efetuar um trabalho mais profundo em cima da logística reversa, que é uma coisa bem interessante, ainda mais para a gente que trabalha com sustentabilidade. Reduzir a pegada do carbono. A gente acabou ficando um pouquinho redundante ali, que daí foi na corrida, né? Então, dá um descontinho aí, professor. Então, como a gente comentou, né, sobre a pegada do carbono, tudo que a gente vai fazer hoje, a gente utiliza isso. Então, essa redução, a longo prazo, vem a facilitar para nós, tanto na queima de combustível fóssil, para a produção lá, carvão, com gasolina, diesel, tudo. Então, para isso, fazer uma avaliação na cadeia de suprimento, da onde sai o produto inicial até chegar na gente, ver o que a gente consegue melhorar nesse sentido, avaliar como está sendo feito o descarte, que entra na questão também da logística reversa, a implementação de um programa de reciclagem interno que alcance 90% de eficiência, que a gente sabe que é complicado de conseguir 100%, porque hoje em dia o mundo não é feito para isso. Se um dia tiver mais produção do reciclável, tiver um reuso melhor, talvez a gente consiga atingir quase isso. Fazer uma avaliação de identificação de fluxos, né, de resíduos, fornecer o treinamento dos funcionários sobre as práticas corretas de separação de resíduo. Com relação a objetivos estratégicos, então, a gente precisa aumentar a participação global, né, a gente precisa de um mercado maior. Para isso, né, então, começar a entrar dentro da análise dos nichos, entrar em mercados regionais e assim começar a dar um passinho à frente. Para inicial, a gente tem uma meta de alcançar 25%, né, ampliar a nossa participação em 25% até o final de 2025. Reduzir o uso de carbono. Eu vou dar um Ctrl+V massa aqui. Então, com relação ao uso de carbono, até 30% até 2028. É mais difícil de fazer isso, por isso que tem uma metinha um pouquinho maior. E eu não sei se o pessoal do grupo aí quer acrescentar mais alguma coisa aí, que quiserem, não quiserem, não sei. Então, acho que tá tudo certinho, veio o que a gente tinha conversado, tá? Perfeito. Com relação ao feedback, tá? Para a gente saber se a gente vai conseguir, não vai conseguir. Então, nós temos a questão das avaliações semestrais, na questão dos materiais internos reutilizados, fazer as avaliações a cada semestre para ver o quanto a gente está conseguindo recuperar desse material que a gente está, desse resíduo, né, que a gente está criando. A pesquisa de satisfação com os clientes, que isso é bem importante para ver se eles estão satisfeitos com o produto sustentável, se está chegando em condições ou não, se não está indo contra os nossos valores. O feedback interno dos colaboradores com relação aos métodos que a gente faz de implantação sobre as práticas sustentáveis. A análise dos dados financeiros, que é para ver o quanto essas melhorias impactam, né, no andamento da empresa, porque a gente vai fazer a melhoria, talvez tenha um custo em alguma coisa, e no final ele tem que ter o saldo positivo. Então é importante essa análise. E as verificações referente ao impacto ambiental, que é o quê? Principalmente na cadeia logística, do início lá do material até o final, o que a gente está impactando para poder melhorar nisso aí. Se estiver impactando mais ou menos, a gente consegue ter uma noção de se está sendo mais eficiente ou não o nosso processo aí. Muito bem, galera. Ficou bem legal. Acho que o principal é vocês compreenderem. Não sei se os colegas querem fazer alguma pergunta. É vocês compreenderem a importância de que esse ciclo faça sentido, assim, né?
de que quando a gente constrói indicadores, quando a gente constrói objetivos estratégicos, a gente pensa em plano de ação e constrói indicadores, tem que fazer sentido, né? Você tem que ao atingir a meta, atingir o resultado da empresa e atingir a estratégia geral. E que, embora isso pareça simples, assim, não é de fato, porque às vezes tu constrói um monte de objetivos que não falam exatamente da estratégia final da empresa. E isso pode ser bem complicado, né? Laura, tu quer falar alguma coisa? Eu acho que é bem isso que o Otávio falou, prof. A gente foi alinhando ali no Google Docs e realmente tem muitas variáveis, né? Muitas questões para falar sobre, mas é bem isso que ele alinhou e o slide foi correndo, mas acho que ficou legal, ficou interessante demonstrar dessa forma. Mas é isso aí mesmo. Beleza, então. O grupo 2, então. E os colegas, o que acharam da apresentação? Gostaram? Tá bem. Muito boa. Gostei. Muito boa. Parabéns. Pessoal do grupo 2, deixa eu ver. Débora, você me enviou, né? Eu não estou conseguindo abrir a apresentação, que é do 3. Grupo 2? Não sei por que eu não estou conseguindo abrir, Débora, a tua apresentação. Se tu conseguir me enviar por e-mail, de repente eu abro mais fácil lá. Só encaminha por e-mail. Não está salvando, por algum motivo. Não sei o que é, realmente eu não sei. Aí, se você puder encaminhar por e-mail. Grupo 2? Pessoal do grupo 2, do estudo de caso 2. Que silêncio é esse? É de desespero e todo mundo saiu? Ah, tá. William, você vai apresentar? Pessoal do grupo 2. Vocês querem compartilhar a tela, apresentar? Como é que vocês querem fazer? Ah, tu tá sem áudio. Quem mais era do teu grupo? Tá bem, não tem problema, a Francine pode falar. Mas quem é que produziu ou onde é que vocês escreveram? Ah, eu já recebi, viu? Agora eu recebi, Débora. E agora eu consigo abrir. Daí eu consigo compartilhar. Vamos lá, pessoal. Tatiane. Isso, se vocês não conseguirem compartilhar, vocês podem me enviar, que daí eu compartilho. Mandou lá aonde? Aqui. Então, vou abrir. E aí eu compartilho a tela com vocês. E aí, vocês apresentam. É o sem título, esse. Stephanie, esse do grupo 2, eu não consegui pôr a minha parte ali, tipo, eu não consegui, eu tinha feito separado e ia juntar tudo, mas daí eu perdi o compartilhamento, eu perdi o link logo quando o tempo terminou, daí se quiser a minha parte eu posso falar separado. Ah, tranquilo, pode ser. Agora, tá compartilhando, aí agora vocês se organizem, ó. Tem os objetivos, aí vocês construíram ações táticas,
operacionais e colocaram treinamento, monitoramento e implementação, né? Aí vocês podem falar um pouquinho, vocês querem que eu apresente do início para vocês falarem a empresa e depois do final? Pode ser? Isso? Se a Luísa quiser falar, então de repente você relata um pouco, Luísa, qual é a empresa e como é que vocês construíram os objetivos. Vai lá, gente. Tá, então a nossa empresa é a Health First Clinics. Ela é uma empresa de grande porte, então considerada de grande porte, que ela apresenta serviços de saúde. Os principais objetivos dela é crescer por todo o Brasil, né, expandir. A missão dela é proporcionar os melhores cuidados de saúde e tanto de qualidade quanto de acessibilidade, que seja algo mais humanizado, para focar no paciente mesmo, para melhorar tanto a saúde quanto o bem-estar dele e da comunidade. A visão dele, então, é ser a rede de clínicas mais confiável e de alta qualidade do país, com sua excelência no atendimento ao paciente, ou seja, não é somente a questão dos atendimentos de saúde, é também a questão da humanização com o paciente. O objetivo dessa empresa, então, é ter até 30 clínicas até 2025, também aumentar a satisfação dos pacientes para uma média de 4,8 numa escala de 5 nos próximos 2 anos e reduzir o tempo de espera dos pacientes em 20% até 2024. De faturamento, eles têm projetados um aumento anual de cerca de 5 milhões de dólares por ano, chegando a 55 em 2023. Essa é a projeção. Daí, agora de definição, então. Eu vou lá para baixo onde vocês. Aqui. Já vou lá para baixo para onde vocês definiram os objetivos, pode ser? As ações táticas? Tá. No primeiro objetivo, então, a gente conseguiu analisar primeiro a parte de análise de mercado, que seriam identificar as regiões que têm maiores demanda para conseguir fazer esse crescimento de forma mais assertiva. O planejamento financeiro também, onde tem que se desenvolver o plano mais detalhado de custos e financeiro para também fazer, para ter certeza se vai dar certo. Parcerias estratégicas, então tem que ter a colaboração com fornecedores e redes de saúde, recrutamento e treinamento, atrair e capacitar profissionais da saúde, a parte do marketing também, para fazer as campanhas para aumentar a visibilidade dessa empresa, acompanhamento e avaliação para monitorar o processo com QPIs e ajustar conforme necessário. Então, se ela está comprometida a se tornar uma das maiores redes médicas do país, então ela tem que ter esses principais objetivos, essas ações táticas, para poder ter esse objetivo concluído. Segundo objetivo, então, aumentar a satisfação dos pacientes com aquela média de 4,8. Para ações táticas, a gente tem desenvolvimento para lançar a pesquisa de satisfação, que primeiro tem que entender o que o cliente está achando do atendimento atual e para poder identificar, com base na experiência do cliente, o que tem que ser mudado para melhor, para poder ser de forma mais assertiva também. Então, tem de diversas formas, tanto por e-mail quanto SMS, dependendo do que fica melhor para cada pessoa. Garantir que essas pesquisas sejam simples e rápidas, porque tem muitas pesquisas podem não ser concluídas por serem muito longas ou serem de difícil acesso. Analisar regularmente os resultados de pesquisa para identificar a área de melhoria e tendências de respostas, que é o que eu falei com a relação para ter esses feedbacks, e então usar esses feedbacks para fazer os ajustes visando a melhoria contínua. Para ações operacionais, uma equipe vai ser responsável, então, para a criação dessas pesquisas,
Então, para garantir que elas sejam claras, concisas e que tenham as palavras-chave para que descrevam a experiência do cliente, do paciente, no caso. Também vai ter a parte dos testes piloto, para ter certeza de que, que vão estar funcionando, para poder ser liberados para os pacientes. A integração de sistemas de gestão, então. Vai ter essas pesquisas, elas vão ser integradas no sistema de gestão, e então vai ser mais fácil e mais automatizado o envio dessas pesquisas sempre que um paciente marcar alguma consulta. Assim, os resultados vão ficar registrados, então vai saber qual é o paciente que fez aquela pesquisa para poder ser mais assertivo na área de melhoria. A questão de treinamento da equipe, então. Depois, vai ter o treinamento adequado para a equipe sobre a importância, eles entenderem por que dessa pesquisa. Primeiro, eles têm que entender por que essa pesquisa é importante para poderem, para que todos possam contribuir para que essas pesquisas sejam feitas. Então, também educar sobre os feedbacks negativos e como implementar melhorias, porque não é todo mundo que consegue receber feedbacks negativos e saber lidar. Então, eles precisam desse treinamento para que seja garantido que eles saibam receber essa parte. Monitoramento e análise de resultados. Então, vai ter um processo de monitoramento dos resultados para ter uma área de sucesso e oportunidade de melhoria. E também a análises mais aprofundadas dos dados para identificar quais são os padrões, as tendências, ou seja, para identificar o que já está dando de errado e pode se melhorar, e o que pode ser que dê errado no futuro se continuar acontecendo dessa forma. Ações corretivas para o que for identificado, então. Um plano de ação para abordar as áreas de melhoria identificadas na pesquisa e quais vão ser os responsáveis pela implementação dessas ações corretivas. A parte de comunicação com o paciente. Então, essa comunicação ela tem que ser transparente ao paciente, explicando de por que essas pesquisas são importantes para o melhoramento dos serviços da clínica. E também deixar aberto para sugestões e comentários, qualquer tipo de comentário que ele tenha tido, e qualquer tipo de sugestão também. Pode. Lá eu nem vi que tinha o reduzir o tempo. Isso. Então, reduzir o tempo de espera do paciente 20%. Esse é um outro objetivo que tem, então. E as ações táticas para fazer essa redução são os sistemas. Então para não que seja mais prorrogado o fluxo de espera dos pacientes. No caso ali, foi decidido que vai ter filas digitais, plataformas de agendamento para consulta, para poder ser acompanhado em tempo real. Então, a pessoa vai conseguir saber se naquele momento exato vai ter aquele dia, aquele horário específico livre para ela conseguir consulta com aquele médico específico. Então, não vai ter assim, não vai ter a surpresa de no dia já ter outra pessoa no lugar, porque é tudo em tempo real. Os processos internos também são melhorados, porque daí vai garantir a agilidade no atendimento presencial. A triagem também para identificar e classificar os atendimentos mais urgentes, então, para poder passar na frente e não ficar esperando por mais tempo que necessário. E também a coleção de feedback sempre, para poder ir identificando pontos de melhoria. Monitoramento e avaliação de desempenho. Nessa parte, então, tem uma taxa de satisfação, que daí é resultado das pesquisas de satisfação, onde vai ter número de reclamações e feedbacks negativos também, que são muito importantes, tempo médio de espera, taxa de utilização de recursos, para poder, de utilização de equipamentos médicos, entre outros. Feedbacks e recompensas, então, é o quinto objetivo. As ações táticas, então, envolvem o desenvolvimento e implementação de canais de feedback de colaboradores de pesquisa de clima.
Então, é um programa mais formal de reconhecimento de funcionários e pelos seus desempenhos, porque a gente sabe que também é importante os próprios funcionários serem valorizados dentro da empresa. Então, o objetivo mais é uma mentoria para apoiar o crescimento profissional, que aquela pessoa, aquele funcionário, ele vai sempre tem que saber que ele tem o apoio para ele poder crescer dentro da empresa. As ações operacionais, então, é a implementação de sistemas de pontos, onde os funcionários vão acumular os pontos a cada bom desempenho. Então, seria a parte de recompensa pelo bom trabalho, além de todo o salário, de todos os benefícios, de todos os direitos que ele já tem, vão ganhar bônus por conta do bom trabalho. E tem uma outra parte também, mas ela é meio longa, que eu não coloquei. Então, eu acho que já Não, foi tudo bem, bastante não tem coisa. problema. Eu ia pedir para vocês compartilharem com os colegas isso, porque vocês notaram que tem algumas diferenças, assim, né, entre a forma com que cada grupo pensa as ações, né? No grupo 1, que pensou de uma forma diferente a criação de cada um dos objetivos para o grupo 2, que pensou mais na execução, de como é que ficaria executado isso, né? Mas é para ver, assim, como é interessante para vocês que a partir do mesmo texto e estudos de caso que são parecidos, vocês pensam de forma diferente como é que vocês desenham isso, né? Então, mas não sei se você quiser pôr ali, pode pôr, mas se perdeu também não tem problema. Mas ficou bem bom também, parabéns para o grupo de vocês. Eu vou chamar já o grupo 3, que eu compartilhei, que eu vou compartilhar aqui. E vou lembrar vocês para não esquecer de enviar para os colegas, tá? Tá compartilhando? Vamos ver. Tá. E aí, quem do grupo 3 que vai falar? Pode falar. Eu não sei se eu esqueci alguém ali. Débora, Bruna, Lívia, Gustavo e Yuri. Se eu esqueci de alguém, pode se acusar. Então, o nosso estudo de caso da empresa EcoBuild, que é uma empresa especializada em construção sustentável, possui uma equipe de 500 funcionários, né? Então, possui objetivos claros de aumentar o uso de materiais reciclados, reduzir o consumo de energia e obter certificações LED para todos os novos projetos. Então, o crescimento financeiro está projetado para continuar aumentando. A área de atuação é na construção civil sustentável. Aí, passando ali para baixo, que já tinha a missão de construir de forma sustentável e inovadora, respeitando o meio ambiente, melhorando a qualidade de vida das comunidades, e possui a visão de ser líder em sustentabilidade e inovação no setor de construção. Nós colocamos, então, como objetivo geral da empresa tornar-se líder em construção sustentável e inovadora, melhorando a qualidade de vida das comunidades e respeitando o meio ambiente. Os objetivos, então, o primeiro é aumentar o uso de materiais reciclados em até 40% até 2025, investir em pesquisa e desenvolvimento para encontrar novos materiais reciclados que possam ser utilizados na construção civil, incentivar inovações e testar esses materiais em projetos piloto. Então, o segundo objetivo ali é reduzir o consumo de energia nos projetos de construção em 25% nos próximos 3 anos, realizando um mapeamento energético em todos os projetos atuais, para identificar as oportunidades de redução de consumo. O terceiro, então, certificar 100% dos novos projetos com certificação LED até 2024 e designar uma equipe para o processo de certificação. Ali ficou uma parte do faturamento, né? Mas a gente pode ir para a formulação de ação, que é o monitoramento regular e análise de resultados, né, que seriam realizados para ajustar as estratégias, conforme fosse necessário, enquanto campanhas de conscientização e celebrações de conquistas seriam promovidas para fortalecer a cultura organizacional em torno do feedback construtivo e do reconhecimento do desempenho, impulsionando o engajamento e o sucesso sustentável da empresa. Então, o feedback contínuo seria estabelecer uma cultura de feedback aberto e construtivo, né, em todos os níveis da organização da empresa, incentivando os funcionários a fornecerem feedback uns aos outros e aos gestores.
A realização de reuniões individuais regulares entre gerentes e as equipes para discutir o progresso desses projetos, identificando os desafios, oportunidades de melhoria e definindo as metas claras. E o reconhecimento e recompensas, estabelecendo critérios claros e transparentes para reconhecimentos e recompensas, alinhando os objetivos de sustentabilidade e desempenho da empresa, implementar um programa de reconhecimento público para destacar e celebrar conquistas significativas relacionadas à sustentabilidade, inovação e excelência no trabalho. Não sei se era bem isso, que a gente fez ali rápido e aí... Sim, a ideia é essa, né? Vocês começaram a alinhar ou pensar a partir dos objetivos, quais seriam como é que vocês fariam os planos de ação e o feedback contínuo, porque a gente vai afunilando. A partir disso, vocês teriam, né, o próximo passo depois disso seria que vocês alinhassem, então, construíssem metas mais específicas para atingir cada um desses objetivos. Dentro dos planos de ação, metas específicas, né? Então, acho que é o caminho, assim, esse é a forma com que a gente direciona. Vejam só, é muito importante fazer isso, sabe? Vocês aprenderem a fazer isso. Porque, inclusive, vocês provavelmente devem ser medidos, né? Vocês têm metas que cumprem dentro do trabalho de vocês. E vocês, sabendo se essas metas estão contribuindo ou não para o atingimento do objetivo da empresa, vocês podem dialogar com a empresa para dizer, tá, você me deu essa meta, mas essa meta aqui não faz sentido. Essa meta aqui não desenvolvida não vai atingir o objetivo da empresa, ela não está fazendo sentido, né? E aí vocês é que vão saber fazer isso pensando nesse desenho, né? Nessa forma de estruturar ou de organizar o planejamento da empresa, que é o estratégico no macro. Então, cada meta que você cria, né, que é preciso que você atinja, ela tem que estar muito conectada aos objetivos estratégicos macro de uma empresa, de uma organização. Então, acho que por isso é importante. Agora, o último grupo, que é o grupo 4. Vocês querem apresentar? Vocês querem enviar para compartilhar? O grupo 1 já colocou no grupo e o grupo 3. Falta o grupo 2, que tem um detalhamento grande, e o grupo 4. Grupo 4. Tu quer compartilhar ou tu quer compartilhar a tela ou quer me enviar? Você pode compartilhar também, João. Simplesmente põe ali em compartilhar a tela e você compartilha, tanto faz. Só tem que mandar no meu e-mail. Ah, tu mandou do grupo 4. Agora que eu vi, desculpe. Deixa eu compartilhar aqui. Beleza. Tá. Isso aí. O Arthur, Jéssica, Jennifer, João e Juan. Vamos lá. Posso falar, professor? Pode? Bom, a nossa empresa ela é uma empresa que fornece refeições saudáveis para empresas e eventos. E a gente pode já pular ali um pouco, por favor? Para os desdobramentos? Isso. Então, Tá. um dos nossos objetivos seria reduzir o desperdício de alimentos em 30% até 2025. E o que a gente fez para tentar atingir esse objetivo seria investimento financeiro em máquinas modernas para a cozinha. O chefe de operações vai trabalhar novos métodos e técnicas de redução de desperdício de alimentos para passar às equipes na cozinha. Implementar software de gerenciamento de armazenagem, buscando eficiência no estoque. E os supervisores serem cada vez mais rigorosos quanto ao desperdício de alimentos em todo o processo, desde a produção até a entrega ao cliente. Para aumentar o faturamento anual para 50 milhões até 2024, o que vai ser preciso? Lançar campanhas de marketing direcionadas em novas cidades, analisar o mercado para observar as tendências de crescimento,
considerar a possibilidade de entregar os serviços em novas localidades, assim atingindo maior público, trabalhar com diretores e gestores um plano de extensão através de franquias, tendo assim um crescimento exponencial. Para expandir o serviço de entrega para 10 novas cidades até 2024, então a alta administração vai ter que estabelecer um cronograma dessas novas cidades, qual pode ser expandida, né? Orçamento e recursos necessários, identificar as melhores cidades para expansão, monitorar e avaliar a expansão. Os gerentes vão coordenar as pesquisas para as novas cidades, desenvolver plano e estratégia para cada cidade, supervisionar a contratação e treinamento de funcionários. Os supervisores vão fornecer um treinamento e orientação à nova equipe, monitorar o desempenho da equipe e de possíveis pontos a melhorar, coletar o feedback dos clientes em novas cidades e relatar quaisquer problemas ou preocupações. Os funcionários já vão garantir que as refeições sejam entregues em condições ideais, atender às necessidades e solicitações dos clientes, reportar qualquer problemas ou dificuldades encontradas durante as entregas. Acho que o João levantou a mão. João, tu quer falar? Professor, consegue me ouvir? Sim. Ah, tá. Então tá funcionando de novo. Eu termino de apresentar aqui agora que eu tava tentando arrumar o microfone. Ah, tá. Tranquilo. Pode passar o slide, por favor. Ser referência no ramo de alimentos saudáveis integrado ao dia a dia, melhorando perspectiva e qualidade de vida. Primeiro item que a gente pensou, estabelecer conceito de hiperpersonalização alimentar e nutricional, seja na indústria à base de plantas ou fitness. Oferecer opções que atendem diferentes necessidades nutricionais. Utilizar produtos orgânicos e de preferência produtores locais. Trabalhar a imagem e o posicionamento da empresa nesse sentido, fazendo campanhas que condizem com o objetivo de se tornar referência em alimentação saudável e facilitar a entrega dentro do dia a dia do cliente. Monitoramento e avaliação de desempenho. Implementar reuniões de avaliações semestrais, implementação de KPI, que seria indicadores de desempenho em tempo real, e incentivo contínuo ao feedback entre gestores, diretores e outros colaboradores. Feedback e recompensas. Pesquisa de satisfação, análise contínua da satisfação do cliente, enquete pós-entrega para melhor desempenho nos resultados, treinamento através de atualizações na área de alimentação, troca de ideias entre os funcionários para ser assertivo e ter o objetivo alcançado. E recompensa através de desconto a partir da pesquisa de feedback e programa de fidelidade. Acho que não tem outro slide, né? Acabou? Não? Não. É Acabou. Isso. Isso aí. Uma pergunta que eu gostaria de fazer a vocês, não só o grupo de vocês, mas a apresentação como um todo. Vocês pensaram nos custos envolvidos na hora que vocês criaram estes objetivos? Ou nem passou pela cabeça? Vocês chegaram a pensar ou a discutir isso quando vocês pensaram neles? Eu acredito que muito por cima, né, professor? Tipo, a gente sabia que ia ter um custo, mas não qual custo específico. Porque, vejam só, se vocês estão trabalhando, porque vocês podem ter várias ideias dentro das organizações, mas lá no feedback, se o custo for muito alto, que nem vai implementar sistema o custo é alto, né? E aí, quando você coloca a implementação de sistema para tal coisa, você pensa na implementação de sistema, mas você tem que pensar no custo que envolve a implementação de sistema para verificar se faz sentido essa implementação ou se o custo é tão alto ou prejudica tanto o lucro final que talvez não faça sentido. Assim, então, uma das questões assim que é importante que vocês olhem ou que vocês pensem quando vocês estão criando metas e indicadores e estão atrelando aos objetivos estratégicos, táticos e operacionais de organizações, é que para as questões de custo tem que fazer sentido. Né? Tem que fazer sentido o que vocês criaram, né? Os objetivos que vocês criaram. E falo isso porque, inclusive dentro das empresas, às vezes,
cada um dos departamentos trabalha de uma forma tão separada e individualizada que eles têm ótimas ideias, boas ideias, mas elas não estão atreladas aos objetivos da empresa. Se o objetivo é segurar um pouco porque está gastando demais, tem que tomar cuidado com o que você vai criar de objetivo lá no operacional e que de repente vai gerar um custo alto para a empresa. E aí aquele custo não compensa atingir as metas. Então é mais assim para vocês pensarem de uma forma mais geral assim. Eu gostei também do trabalho de vocês, ó, vocês trabalharam bem pressionados em 30 minutos para fazer. Geralmente, as empresas, elas passam por esse processo ou fazem esse processo constantemente. Então, você pensa na estratégia, desenha a estratégia a partir de objetivos estratégicos, táticos, operacionais, cria metas dentro desses objetivos, faz feedback mensal e vai organizando a trajetória todos os meses ou todas as semanas. E isso é muito importante para atingir os objetivos finais, porque senão você não atinge, não há essa possibilidade. Deixa eu ver o que mais. Mais alguma questão? Vocês prestaram atenção em alguma questão? Ou como é que foi o processo de construção desses objetivos para vocês? Foi bem tranquilo? Vocês olharam, bateram o olho e pensaram como é que vocês iam medir? Vai lá, quanto antes vocês responderem, antes acaba a aula. Quanto mais vocês levam tempo para responder, mais perguntas eu faço. Então, vai lá. Como é que foi o processo de construção? O que vocês pensaram? Vamos lá, povo. Vamos? Alguém? Uma pessoa para falar. Vou chamar então alguém. Vou chamar o João para falar. Não, alguém que não falou ainda. O Gustavo que está quieto. Ou o João, a Nicole. Vai lá. Como é que foi o processo de construção dos objetivos? Sora, no nosso grupo, o grupo 1, a gente fez ali um documento compartilhado. Daí a gente só combinou, bom, vamos fazer um brainstorm aqui, cada um vai colocando o que acha e depois no final a gente seleciona. Daí a gente conseguiu bastante material, tanto que a colega ele conseguiu fazer um PPT bem rico, porque todo mundo foi colocando ao mesmo tempo. Até ficou um pouquinho bagunçado ali no início, mas todo mundo foi colocando ao mesmo tempo, e aí um editava a parte do outro e a gente ia lapidando. E enquanto a gente digitava, a gente conversava na chamada. Tanto que os colegas, depois que entraram em atraso, eles estavam meio perdidos assim, daí o Otávio até explicou o que estava acontecendo, e que não precisava nos perguntar se podia fazer ou não, era só ir lá e colocar. E a gente ia lapidando as nossas ideias ali. E aí foi até bem otimizado o tempo, porque enquanto a gente estava digitando bastante coisa, a outra colega já foi criando o PPT e a gente já foi conversando. Então foi bem dinâmico. Ninguém mandou em ninguém. A gente simplesmente foi colocando nossas ideias e lapidando. Tá bem. E vocês tiveram alguma dificuldade? Eu acho que só para entender aonde é que a gente ia elencar Ah, tá. a atividade, assim. Onde é que a gente ia colocar o que era de objetivo tático, o que era de objetivo operacional. E um pouquinho também na questão dos feedbacks, como é que a gente ia conseguir fazer com que... é porque os feedbacks eram os últimos, né? Então, primeiro a gente tinha que preencher a questão ali dos objetivos para depois pensar em como é que a gente ia fazer os feedbacks. Eu acho que isso que mais demorou. Ah, beleza. Então, mais alguém? Foi tranquilo? Então... no nosso grupo foi mais ou menos assim também. A gente foi conversando pela sala ali, foi trocando ideia. Só que a gente combinou que cada um ia colocando mais ou menos as ideias que pensava direto no documento.
E aí foi divergindo um pouco, mas depois a gente foi arrumando e deu no que deu, assim, foi bem... E o tempo, a gente achou um pouco o tempo meio curto também, mas... Mas, assim, uma das ideias dessa tarefa era encurtar o tempo. Originalmente é para dar 20 minutos até. Porque aí, quando a gente trabalha sob pressão, aumenta a chance de erros, né? E geralmente, quando a gente está trabalhando metas e indicadores, a gente está trabalhando sob pressão, né? É um pouco mais delicado, assim, porque você está decidindo quanto você vai fazer com que outra pessoa trabalhe dentro de uma organização. Pode falar, João. Professor, a Jennifer falou sobre o nosso grupo ali no chat, acho que tu não viu. Ah, tá. No nosso grupo foi tranquilo, cada um pegou um objetivo e foi surgindo as ideias, pegamos a apresentação do Google e fomos colocando. Por estar todo mundo junto escrevendo, parecia que daria erro, mas no final foi se alinhando. A do nosso grupo, a maior dificuldade foi saber mexer ali no PPT. No início ficamos perdidos em como alinhar os objetivos nele. Tá bem, isso aí. Mas é interessante fazer esse exercício, né? E pensar uma reflexão que fica, inclusive, assim, para vocês pensarem na vida de vocês, que é o quanto vocês têm por hábito por metas para atingir os objetivos que vocês têm. Né? Então, assim, por metas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo para atingir os objetivos de vida de vocês. Porque se há uma facilidade tão grande de vocês para poder, para criar objetivos para uma organização, imagino que vocês tenham grandes objetivos da vida de vocês. Fazer uma casa, comprar uma casa, sei lá, estudar, morar em outro país, vocês devem ter objetivos. E vocês já pararam para sentar, criar esse fluxo de objetivos e começar a pensar o que é que vocês podem fazer hoje para atingir esse objetivo daqui a 5 anos? O que é que vocês podem fazer amanhã? Como é que, dia após dia, vocês vão fazer com que essas pequenas metas que vocês tenham se transformem num objetivo final muito maior daqui a um tempo? Né? Então, é isso que faz administração por objetivos. Esse caminho é o caminho que ela desenha. E fazer essa analogia com vocês com relação à vida de vocês é para que vocês pensem um pouco e reflitam sobre isso. Se vocês já chegaram a fazer isso alguma vez na vida de vocês, e se vocês se dão conta de que quando vocês não têm nenhum objetivo, se vocês nunca desenharam ou nunca pensaram isso, vocês vão acabar caindo em qualquer lugar. Vocês vão chegar em qualquer lugar, porque vocês não têm a estratégia de vocês bem definida, vocês só vão deixar com que as coisas aconteçam na vida de vocês. E aí vocês não vão ter dia a dia, semana a semana, mês a mês e ano a ano, metas que vocês atingiram. E funciona para a vida, para as finanças, para os objetivos dentro das organizações, para tudo. Né? Então, pensem nisso. Pensem e, de repente, façam como exercício aí de final de semana, sentar e pensar nas metas de vocês a longo prazo da vida de vocês. Como é que vocês se veem daqui a 10 anos? Onde é que vocês estão? O que vocês estão fazendo? Quem são aquelas pessoas? Porque aquela pessoa vai ser construída pouco a pouco, né? Com as decisões que vocês vão tomar ao longo destes anos, destes 10 anos que vão se passar. E cada vez que vocês não atingirem as metas agora, vai mudar ou vai corrigir o traçado de onde é que vocês estarão daqui a 10 anos. Né? E o quanto é que vocês querem muito estar lá daqui a 10 anos, que é o objetivo de vocês. E o quanto vocês vão focar para que isso aconteça. Então, pensem nisso, assim, se vocês rapidamente conseguiram fazer isso para empresas fictícias, pensem em como é que vocês desenhariam isso para a vida de vocês, e para os objetivos de vida de vocês, né, de como é que vocês se veem, tá bem? E, por último, quando pensarem ou quando fizerem isso, façam de uma forma bem grandiosa. A gente só atinge grandes objetivos se a gente colocar eles como objetivos. Se eles forem pequenos, vocês vão atingir pequenos objetivos. Então, coloquem grandes objetivos, tracem formas de atingir estes grandes objetivos, não só os pequenos, tá bem? Então, tá, pessoal, mais alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Senão, eu vou finalizar a gravação. E aí, na próxima semana, a gente tem mais uma aula antes
das nossas avaliações. Tá bem? Tudo certo? Tranquilo? Então tá, pessoal, uma boa noite para vocês, um bom final de semana. Isso aí, um ótimo final de semana, fiquem bem e até semana que vem.